Ora viva, sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso Conversarte, esse que é o programa de cultura e arte na sua generalidade. E hoje temos um convidado super especial. O nosso convidado de hoje, Fernando Alvim, apresentou uma exposição de vídeos sobre Epopeia, o Ito Naval. Essa mesma obra foi lançada em 2012, em Luanda. Nosso convidado também distingue-se, entre outras ousadias, por ter levado o nome de Angola, a Bienal de Veneza, Itália, com o projeto Checklist, a partir da Fundação Sindica do Coro. Nasceu em Luanda, Angola, em 1963. Seja bem-vindo ao nosso Conversarte. Obrigado. Fernando Alvim é considerado como político. Por quê? A palavra político hoje também já rompeu um bocado de sentido, porque politics, não sei, ou então a gestão da cité, como dizem os franceses, a gestão da sociedade, da cidade ou da sociedade em geral. Acho que um pouco como a palavra democracia foi completamente corrompida, porque nós temos países como a Suécia, que tem um sistema social extremamente equilibrado e não tem pena de morte, e temos os Estados Unidos, que tem pena de morte e tem um sistema social muito desequilibrado, e chamamos de democracia os dois países. Nós vivemos uma época em que o sentido das palavras foi, não só é muito alterado, também como a questão da ingerência. Então as pessoas chamam de político, eu acho, porque têm uma percepção daquilo que faço, ou da minha maneira de pensar, não só que é errada, mas é a percepção deles. Acontece que hoje, na vida de hoje, nos tempos que correm, nós consideramos que, eu pelo menos considero, que há uma vontade deliberada das pessoas, tem a ver com uma palavra muito simples, que é maldade. As pessoas são más, ou seja, a maioria das pessoas que existem neste planeta não são más, mas as pessoas que têm opinião, as pessoas muitas vezes que têm poder a nível global, são pessoas que são más, efetivamente, porque senão o mundo não estaria como está. Nós formos a ver, a economia hoje é letal, a economia mata. É absurdo que nós, seres humanos, que habitamos este planeta, tínhamos que morrer em frente ao hospital em qualquer parte do mundo por falta de algo que nós próprios criamos, que é o dinheiro. Um papel, um símbolo específico. Dinheiro este, que em alguns países não podemos editar, não podemos imprimir dinheiro, mas em outros países do mundo as pessoas fazem o que quiserem com dinheiro. Portanto, vivemos um mundo extremamente injusto, extremamente violento, uma violência maquiada muitas vezes, não é? Uma violência com um batom, com uma espécie de a questão de travestir a própria história e a perda de soberania em quase todas as áreas das sociedades atuais. Então, essa palavra política é porque quando alguém tem uma postura que seja suficientemente honesta, as pessoas tentam sempre denigrir, levando para lados como é muito político. Lembra-se, as pessoas falavam também do meu trabalho, daquilo que eu fazia. As pessoas não, algumas pessoas. Eu digo desde já, não convém dar muita importância, porque nós vemos que no nosso país, por exemplo, assistimos a pessoas que insultaram este país durante anos a fio, são premiadas no Prémio Nacional de Cultura, não é? Portanto, eu não me consideras político? Não sou político, eu sou um ser humano que tenta sobreviver à história da humanidade, extremamente violenta. Agora, sou pessoa que tem um posicionamento de ordem filosófica e até mesmo um posicionamento extremamente simplificado do que ter poder. Eu não gosto de poder, porque o poder de qualquer maneira é efêmero. Nós temos, perdemos, ganhamos o poder. Eu prefiro o posicionamento. A ordem filosófica é assim: como é que nós pensamos, como é que nós sentimos, e podemos atravessar a vida inteira com este posicionamento. E é por isso que muitas vezes, agora, faço e sou capaz de fazer ações culturais que são do domínio da política cultural. Ou seja, neste sentido, sim. Agora, ser político, eu acho que é uma estrutura completamente diferente até de pensamento. Eu sonho com uma rede de museus e de casas de cultura nas grandes cidades e municípios. Como é que pode desmistificar? Sim, outra coisa também estranha, e permita-me esse parênteses, nós vivemos uma época em que a atual Secretária de Estado da Cultura, a antiga Ministra, disse que entregou o Palácio de Ferro aos franceses. Eu gostaria de deixar aqui bem claro, não tem a ver, seja contra a Ministra, contra seja quem for, é uma questão de soberania. Nós temos que partir do princípio que, para já, há uma história, há uma falta de educação, enorme falta de educação
porque em 2003 o então vice-ministro da Cultura, André Mingas, convidou-me para fazer a Trienal em nome do Estado, e eu andei à procura dos lugares que teriam abandonados em mau estado, e um deles foi o Palácio de Ferro. Escolhi o então Presidente da República, Eduardo Santos, para que realmente salvasse aquele património que estava no chão praticamente. Aquilo foi salvo e determinado património angolano. Mas já a então Ministra da Cultura da época, veja há quanto tempo é que foi, Ana Maria de Oliveira, e com ela aprendi muitas vezes essa questão da soberania a partir da cultura. Okay. Porque eu lembro-me que a cooperação francesa, na altura, o Sr. Bernard Sex conseguiu arranjar os fundos para restaurar o Palácio de Ferro, mas a condição é que a cooperação francesa e a ação cultural iria para este lugar. E a Sra. Ministra, muito bem na altura, não aceitou, porque disse que era uma questão de soberania. Eu penso a mesma coisa hoje, quando a Sra. Secretária de Estado atual da Cultura diz que entrega aquilo aos franceses à Total, que de resto é preciso perceber que o segundo homem da Total, que é Luz Angolano, tem a mulher que trabalha com uma galeria que já quiseram um Palácio de Ferro. Portanto, nós estamos numa época, eu estou totalmente de acordo, combate à corrupção, combate justamente aos esquemas, e eu acho que era necessário nós termos a coragem de enfrentar e debater este assunto. Não é normal uma secretária de Estado atualmente, antigamente, quando disse isso era ministra, diga publicamente que está a entregar aquilo aos franceses para nos ajudar a desenvolver a nossa cultura e a fazer então, mais eventos. Achas que isso, de certa forma, é desconfortável? Não, é lesa pátria. Eu explico porquê. Nós temos que saber que vários pilares sustentam a soberania de uma nação e do indivíduo. Dois deles são a história, o conhecimento da história e da cultura. Se, por exemplo, não conhecer a sua cultura nem a sua história, eu posso lhe dar a volta, como se costuma dizer vulgarmente, não é? Colonizar é clonar, não é? No fundo, as pessoas que colonizam são as pessoas que imprimem uma dinâmica de subtrair tudo que é elementos da cultura da pessoa que é colonizada e impor os seus métodos, a sua história, a sua cultura. Portanto, aí é um assunto de lesa pátria. Porquê? Porque não se entrega a um país estrangeiro, que de resto tem enormes responsabilidades em África, na destruição do continente africano, em guerras, em golpes de Estado, portanto é preciso saber isso. E a Total também tem referências, e a ELF, que não são muito boas. Vamos falar de Taiwan, das fragatas de Taiwan, e depois da sua ingerência no continente africano, quer financeiramente, quer politicamente. E o que eu acho estranho é que em 2 anos fizeram 3 eventos lá, e nós com a Trienal, fizemos 3.000 eventos em 2 anos. Eu não aceito este enorme complexo de inferioridade que se tenta dar à maior parte da população angolana sobre que os angolanos não são capazes. Então, se foram capazes de acabar com o apartheid, se foram capazes de dar nascimento a uma nação, se foram capazes de ter os seus filhos que criaram os direitos cívicos e humanos na América, por que razão os angolanos não seriam capazes, com os números de produtores e número de pessoas que percebem de cultura, fazerem cultura no nosso país? Então acha que, desculpa cortar, então acha que o sistema eventualmente cultural que foi criado cá em Angola, de certa forma não facilita, não ajuda em nada os fazedores de cultura, em específico das artes plásticas? Eu não digo nada, eu acho que as pessoas cometem erros. A ex-ministra cometeu um erro, hoje secretário de Estado, um erro grave que lesa a pátria, porque não se pode, porque é essa a questão de soberania, não se pode, e deve ser a última coisa a perder. Nós podemos corromper tudo, até com o dinheiro, mas não podemos corromper a alma, sabendo que a cultura é a expressão da alma de uma civilização, de uma sociedade, de uma nação, de um indivíduo. Como é que se atribui algo que foi tão doloroso? E se a cooperação francesa, a aliança francesa, fosse honesta, sobretudo o Sr. Paul, que roubam os projetos aos angolanos, temos que dizer também a grande verdade. Quando há reuniões com essas instituições, eles não conhecem o nosso país, não têm a nossa experiência. E chegam, só que são franceses, é verdade, têm um carimbo nas costas, chegam, anotam as entrevistas que têm connosco, gravam e depois fazem-eles os projetos em nosso nome. Eu acho que isto tem que haver cobro a isso, tem que haver, nem que não seja apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente sério. Destruíram uma Trienal, destruíram um sistema que estava a ser bem desenvolvido, que acolhia, é preciso as pessoas saberem, as pessoas muitas vezes não têm essa noção, 380 mil pessoas passaram gratuitamente, desde dos famílias de Viana, as pessoas vieram de todos os lados. E é isso que eu tenho que aqui deixar claro, que está em causa. Há
uma corrente no nosso país que não quer que o acesso à cultura seja um direito do cidadão, sobretudo das maiorias, porque há a pretensão, muito colonial de resto, muito influenciada por este pensamento colonialista, que é de achar que a questão da cultura, o acesso à cultura, seja uma questão de elites. É uma impostura considerar isto. Agora, não é um Estado na sua totalidade, porque senão não tínhamos tido apoios do Governo da Província, não teríamos tido apoios do próprio Ministério da Cultura, quando a gente, ao bocadinho dei um exemplo, que foi o arquiteto André Minhas, vice-ministro da Cultura, que me convidou para pensar, desenhar e produzir esta trinal, de como é que acontece que a reunião entre a Indiama, que de resto tem que se dizer, o atual presidente do Conselho de Administração da Indiama, o Dr. Ganga, foi o único que teve a humildade de me chamar para saber o que estava a passar e que não falaria com os franceses antes de falar comigo. Portanto, houve intervenção desta Ministra da Cultura, na altura, que agora é Secretária de Estado, eu repito, para não haver equívocos, e penso que tem a ver com as pessoas mais do que com o sistema. Porque se funciona com o André Mingas, funcionou com a Ana Maria de Oliveira, se funcionou com a doutora Rosa Cruz, portanto, quer dizer o quê? O sistema dificulta. Sim, são pessoas. Às vezes as pessoas cometem erros e eu penso que as pessoas que cometem erros têm que ser chamadas à razão. Penso que ocupar o Palácio de Ferro como instituição estrangeira, que nós sabemos e não temos medo, claro, podemos aparecer mortos, porque essas pessoas gostam de matar no mundo inteiro. Veja o que é que aconteceu com a Assange, onde é que está o Assange por ter dito o que disse. É preciso nós termos a atenção que estamos a viver uma época muito difícil a nível planetário e que o desenvolvimento de África não é uma prioridade senão a sua destruição. E quero deixar aqui claro que a questão entre a pessoa e o governo são coisas extremamente distintas. As artes visuais e plástica na nossa economia, na sua visão, como é que eventualmente ajuda? Não só ajuda, mas não só na cultura, mas também no desporto. Pode-se capacitar milhares de pessoas no nosso país para poderem trabalhar em cultura sem terem que ter estudos superiores, com estudo médico, ou mesmo pessoas analfabetas podem ter acesso ao trabalho na cultura. Porquê? Porque há muita coisa a fazer na cultura e depois, se criássemos, por exemplo, nós criamos o ZOA, nós somos um fundo laboratório para criar os projetos e depois eles podem ser repetidos. Imagine que temos 18 províncias, em cada ano 9 festivais, uma espécie de bienal de festivais de música. No ano seguinte seriam as outras 9, portanto nunca haveria nenhum ano sem haver um projeto cultural. Se reparar, 18 províncias, um concerto como nós fizemos, um festival de 40 bandas em 5 dias, quer dizer que os músicos viveriam da música e tudo que está à volta, né? As companhias de publicidade, a imprensa, as pessoas em geral. Nós na Trinal demos emprego durante 2 anos a 74 pessoas, empregos diretos. E vou dar um exemplo como economicamente é importante a questão das artes visuais. Agora menos, mas durante muitos anos eu emprestava as minhas obras para exposições internacionais. Eu dou um exemplo. Numa exposição emprestava 5 obras que iam à África do Sul, ao Brasil, e depois à Europa, e depois voltavam para Luanda. A pessoa que vem buscar as obras da minha casa é paga por alguém para fazer esse transporte. As alfândegas ganham dinheiro, o transporte na companhia de aviação, os curadores, os editores dos livros. Então eu fiz um estudo em que emprestar 5 obras durante 2 anos é o equivalente a produzir $300 mil de finanças, porque emprestei essas 5 obras para terceiros, sem eu ganhar absolutamente nada, porque emprestei. Portanto, e depois outras coisas também. A autoestima, que a cultura obriga, no fundo, de uma certa maneira, a que o cidadão que tenha conhecimento da sua cultura e da sua história se sinta mais apto a estar inserido na sociedade e não se sentir tão à margem da sociedade. Medidas de alívio no setor cultural anunciado pelo governo, no seu ponto de vista? Sim, eu acho que elas são bem-vindas, porque tem que haver esse alívio, tem que haver essa preocupação. O Ministério da Cultura não é necessariamente um Ministério para produzir cultura, mas senão para criar as leis e criar os mecanismos para sustentar a cultura, para ser próximo dos artistas, para estar atento a que decisões têm que ser tomadas para, ao mesmo tempo que eu estou de acordo
que essas decisões tomadas para aliviar sejam ao mesmo tempo acompanhadas de ideias e de projetos de futuro. Porque a época de alívio é uma, mas nós não podemos passar a vida a aliviar a cultura, a aliviar a questão cultural. Nós temos que aliviar, porque é uma questão específica, a questão do Covid-19, mas nós também temos crises de outro tipo. Nós tivemos 27 anos de guerra, 17 anos de recolher obrigatório, então nós sabemos viver com esses problemas todos e sabemos encontrar soluções, e já conseguimos. A prova é que em tão pouco tempo, na questão das artes visuais, e como disse há bocadinho, que há muita gente que custa a reconhecer, não é a Fundação Síndica da Golo que consegue ir à Bienal, para ser claro, foi a Trienal de Luanda, foi reconhecida por um júri nos Estados Unidos para o primeiro pavilhão africano, que, de resto, foi uma ideia minha. Achava estranho que durante 112 anos Veneza nunca tinha acolhido um pavilhão que representasse a cultura contemporânea africana, o que é estranho num mundo, mas foi inaugurado pelo Hitler e Mussolini em 1932, portanto, dá a ver com uma questão política, às vezes é interessante nesse aspecto, como é que os políticos tiram vantagem disso. Mas, voltando à questão de como conseguir implementar nesta altura difícil, eu penso que se nós ainda estivéssemos no Palácio de Ferro, poderia haver concertos com a distância social por lei e conseguiríamos fazer isso tudo. Agora pergunto, o que é que está a acontecer? Zero. Então, o que era importante neste momento era criar um fundo, e isto é possível, se nós pegarmos em todos os patrocinadores que sempre ajudaram a cultura, e nesta altura era a altura certa para se fazer um estudo sobre os artistas, portanto, o próprio Ministério da Cultura, com os críticos de arte, com os historiadores, não é? Uma vez que estamos em stand-by, seria importante fazer isso, editar livros. Portanto, há muito trabalho. Eu produzi nos últimos 2 anos, apesar de haver aí alguns traumas, que as pessoas andam a perguntar onde é que eu estou, se morri, se fugi, essas coisas todas, né? Há uma coisa que se chama manamadoísmo, não é? Que é uma patologia que os tunésios souberam pôr em evidência, os manamadó, né? Que são aqueles que gostam de aparecer. E então, nesta altura, eu produzi durante 2 anos, sensivelmente, 400 obras de arte. Seria boa altura para os bancos, as instituições públicas, os privados, adquirirem obras desses artistas, justamente porque eles estão condicionados, porque não se pode fazer exposições, não se podia, agora já se pode. E podem-se fazer também projetos de outdoors na cidade, sobre os artistas. Há muitas soluções, mas as pessoas que têm soluções nem sempre são ouvidas, porque quando se tem soluções, põe-se em evidência a incapacidade daqueles que não querem que seja reconhecida essa incapacidade. Há muitas soluções, o Estado propõe algumas, mas o Estado somos nós, ou seja, nós somos contribuintes, nós somos pessoas que votamos, não é? Então nós temos que ter essa relação direta com as pessoas que tomam as decisões que tenham a ver connosco, não é? Então, o estado da indústria cultural criativa em Angola. Eu penso que temos que alterar alguns paradigmas. Eu penso que no Ministério da Indústria deveria haver um departamento cultural, porque quem sabe fazer indústria é o Ministério da Indústria, não é o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura pode ter este setor, mas é melhor pô-lo no Ministério. É como os ministérios, por exemplo, eu estou de acordo em termos de contenção de juntar vários ministérios. É preciso saber quais são os orçamentos dos 3 ministérios, quero dizer, cultura, turismo e ambiente. O turismo não está muito desenvolvido, a cultura tem os problemas que tem, e o ambiente ainda é um setor em arranque. Misturar 3 que sejam os 3 muito fracos, eu preferia um forte. Eu penso que o Ministério da Administração do Território, o Ministério da Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado da Comunicação Social faria mais sentido, porque o MAT tem um orçamento e uma capacidade que está em todo o seu território. Mas considero também que a questão do desenvolvimento das indústrias não é indústria cultural se não houver eventos. Por exemplo, editar t-shirts para um festival. Para é uma vez, não é indústria, é comércio. Mas se tivermos 9 festivais por ano, uma Bienal em que 9 num e 9 no outro, portanto haverá sempre festivais por ano, aí já se pode pensar em indústria em relação às t-shirts, porque já há mais eventos.
Não temos indústria, porque não indústria cultural o suficiente, aos planos, aos desenhos, às secretarias, aos departamentos, mas não há uma realidade desta indústria cultural. Como é que quer fazer indústria cultural quando os espaços foram restaurados por angolanos, conseguidos por angolanos? Conseguimos, inclusive, que a França, foi eu que consegui. Outra coisa que eu acho que tem que se deixar aqui claro, foi eu convenci o embaixador francês a reconhecer o Palácio de Ferro como património de Eiffel. Está lá a placa, mas não foi com o meu nome que eu pus. Portanto, em 20 minutos. Talvez o Sr. Paul da Allianz tenha esse problema, é porque não sabe trabalhar. Eu, por exemplo, no caso francês para indústrias culturais, o que é que eu faria? Eu faria uma exposição de toda a história angolana que já aconteceu e que esteja na França, até os jogadores de futebol, os últimos. Mas, por exemplo, o embaixador Francis, na altura francês, pediu-me, quando veio cá o presidente Sarkozy, o que é que deveria ser feito, o que é que ele poderia trazer. Eu disse duas coisas: o original ou a cópia da carta dos franceses para a libertação de António Agostinho Neto, foi considerado pela Anistia Internacional o preso do ano, na altura, nas lutas de libertação. O Sartre e todos, o Beauvoir, todo esse grupo de intelectuais franceses fez essa carta, portanto, e talvez trazer um Quiciconte, uma das peças bagongas, portanto, para Angola. Mas o Arde não... Mas tem a ver com a indústria, só sabe que às vezes para nós dizermos algo que temos que sustentar, não só filosoficamente, mas pela sua experiência. Olha de onde é que vem a indústria. Se isso acontecesse, o que é que aconteceria? Sairiam livros sobre essa relação. Portanto, as cooperações desses países, uma vez, um antigo embaixador brasileiro, ficaram aborrecidos comigo porque eu disse que a ação cultural desses países em Angola era ridícula. E é ridícula mesmo, sabe porquê? Eu fiz mais projetos, eu individualmente, não com a Fundação nem com a Trinal, no Brasil, e com a Fundação muito mais, e com a Trinal muito mais, no Brasil, do que a Embaixada Brasileira fez eventos, a Embaixada do Estado Brasileiro em Angola durante 40 anos. Está a perceber? Um indivíduo consegue fazer mais que um Estado no meu país. Portanto, é aí o problema da indústria. Se a França quisesse fazer cooperação cultural a sério, era uma relação muito mais, porque a França tem capacidades, tem instituições, e aconselho, eu nunca precisei da cooperação francesa para fazer projetos em França. Eles têm instituições. Se nós nos ligarmos diretamente a essas instituições, eu fui o curador da Bienal de Bordeaux, não foi a cooperação francesa que me convidou. Eu já fiz exposições do Centro Jorge Pompidou, a minha obra já teve, não foi a cooperação francesa. Esta velha ideia que tem que se passar por uma espécie de polícia cultural ou de cooperação para ser aceita em França, é uma impostura. E todos nós sabemos disso. As pessoas não querem falar disso. Então, fazer indústria cultural cá dentro é possível. Temos que ter mais eventos e a maior parte das tintas que eu pinto são importadas. A tela é importada. Como é que vamos ter indústria cultural se tudo é importado? Se temos uma relação direta com países que estão mais desenvolvidos que nós ao nível da indústria cultural, não é fazer o que estamos a fazer. Vamos a ver, o Centro Cultural Angolano Brasileiro é num edifício que nós pedimos para a Trinal, que nos foi negado, e aquilo ainda estava tudo podre, tudo no chão, tudo partido. Nunca nos deram. 10 anos ou 15 anos depois, deram aos brasileiros. O Palácio de Ferro deram aos franceses. Quer dizer... Nunca valorizam o NAC. Não, mas não valorizam porquê? Não valorizam porque há uma impostura sobre o conhecimento e sobre a história, sobre a cultura. Aconteceu um tempo atrás, um francês veio cá dizer assim: eu quando andei no Mutiaquepel, eu estudei as pinturas rupestres do Namibe e não só em Malange também. E ele veio fazer um livro e veio à televisão, à TPA, dizer: bem, eu fiz este livro, quer dizer, um francês, sobre as pinturas rupestres, porque em Angola as pessoas não ligam, não sabem. Mas quem é que autoriza este senhor a dizer isso? Provavelmente eu sei mais que este senhor, não só sobre as pinturas rupestres, mas também eu conheço a língua dele mais do que ele conhece a minha. Eu conheço mais coisas da França do que ele conhece de Angola. Portanto, nós temos que inverter aqui. E se ser civilizado é a capacidade que o ser humano tem de apreender conhecimento, digeri-lo e projetá-lo e transmiti-lo, somos muito mais civilizados que a maior parte dessas pessoas. Eu falo 4 línguas, conheço muito mais coisas do que essas pessoas, os tais consultores, que nos vêm dar consultoria de algo que nós dominamos. Eles vêm nos ouvir e depois, a partir daí, fazem-nos a consultoria sobre dados que somos nós que damos
Não há nenhuma cooperação, e arrogo o direito, não tem nada a ver com nenhum tipo de arrogância, a medir que façam um debate, ponham o adido cultural brasileiro, francês, português, e chamem-me e vamos debater cultura de Angola e o que é que eles fazem. Não querem isso? E onde é que estão as liberdades de expressão? A geometria variável, não é? Portanto, não há indústria cultural se não houver cultura produzida, se não houver pessoas que estejam a fazer a cultura, produzir justamente eventos que produz economia, obviamente, então, e sustentação. Então acredita com esses espaços que foi entregue aos brasileiros e que foi entregue aos franceses, ainda nós vivemos numa colônia intelectual. Sim, Bob Marley dizia, agora o que resta era descolonizar as nossas mentes. E ele tinha toda a razão, porque há um fenómeno, e parece que nós estamos desautorizados. Eu sei que neste momento as pessoas que forem ouvir isso, algumas pessoas vão dizer, mas isso não se deve dizer, nós temos boas relações com a França. Mas quer dizer, eu na França, na televisão francesa, todos os dias vejo franceses anti-França violentos. Eu não, eu estou a dizer só o que está a acontecer por parte dessas pessoas no nosso país. E é por isso, agora pergunto-lhe uma coisa, eu gostaria de dizer isso, e se eu também tiver capacidade, eu tinha pedido um encontro na altura para lhe falar disso. O ex-ministro da Comunicação Social foi uma professor de História, na altura marxista, que eram todos marxistas. Eu queria dizer que o João Melo, que eu ainda não estou com amnésia, e também não tenho nenhum tipo de doença que me faça perder a memória. Mas acho terrível que o Ministro da Comunicação Social tem o papel de rebentar, de destruir todas as instituições. Ele, por exemplo, na altura, pediu apoio à Fundação para ajudar a revista dele. E eu disse que não, porque era uma questão comercial, portanto não podia fazer comércio. Talvez por isso tenha vingado assim de nós. E acho estranho que essas pessoas tenham posto... Já me ouviu alguma vez na televisão há 2 anos. A última entrevista que eu dei foi na Rádio Nacional, que a senhora, parece que agora saiu ainda bem, não sei, Paula Simons, só por ser filha do Simons, acha, está a ver? Dizem que as pessoas ficam muito tempo no poder, e essas pessoas que estão na imprensa há quase 40 anos, tiraram-me da rádio em direto, não me deixaram falar, já neste novo tempo, o que põe em causa o próprio governo, que veio com uma postura de liberdade de expressão muito maior que a anterior, por conseguinte, entra aqui em choque, e é por isso que eu estou muito admirado que vocês se interessassem em dar voz. Em 2 anos, uma rádio, uma televisão, nada. Houve aqui uma Bienal, nem ouvido fui. Uma Bienal de uma semana, diga-se de passagem, comparado com a Trienal de Luanda, que a primeira foram 3 meses, a segunda 6 meses e a última 2 anos. Eu acho que as pessoas deviam ter a humildade de reconhecer que há muitas pessoas, produtores, artistas do nosso país, que trabalham há anos de uma forma afincada e que são ostracizados e são insultados. Que análise faz a política de implementação de centros culturais, de casas de cultura, enquanto espaços de criação e divulgação cultural artísticas no quadro do Plano de Desenvolvimento 2018-2022? Certíssimo. Eu só posso aprovar. Seria um pouco estranho que eu fosse eu acho que cada capital-província deveria ter um centro. Teríamos 18, não é? E 18 centros, já viram quanta gente tem emprego para ter 18 centros a funcionar? Sem de desemprego. Sim, e depois outra coisa, fazer um centro de arte contemporânea hoje já não se faz da mesma maneira que há 50 anos atrás. Ou seja, eles são antes de tudo um projeto imobiliário. Se um arquiteto desenhar um edifício para exposições, por exemplo, um centro de arte com exposições, com auditório para a música, para gravações, e se tivermos à volta do edifício 30 lojas, por exemplo, e se alugarmos essas lojas a empresas que tenham a ver com o nosso trabalho, eu dou um exemplo, se tem um centro de arte, era bom ter uma companhia de seguros, uma companhia de telefones, uma companhia que venda, eu até posso dar nomes, a Litel, a Sistec, para vender instrumentos de música e de som, uma livraria, pode ser também uma produtoras, podemos ter um número suficientemente importante de empresas que com o seu aluguer sustentam o que acontece dentro do centro. Ok, a fusão do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Qual é a visão de Fernando Alvim em relação a essa fusão de 3 ministérios? Que ganhos trará para a cultura? Eu tenho um princípio, eu não gosto de julgar, eu posso pôr em evidência
aquilo que penso e aquilo que ponho em causa, mas não é no julgamento, porque eu já não sou juiz para tal. Mas vamos como é que a Ministra encontra as soluções. Eu penso que ou os orçamentos desses dois ex-ministérios, portanto, o Ministério mais importante seria desses três, o da cultura, porque o facto de haver cultura é por isso que se criou o turismo e o ambiente. Mesmo esta noção de estarmos preocupados com o ambiente é de ordem cultural. Sabendo o que é a cultura, portanto, definimos a cultura. Então, eu penso é que os orçamentos têm que ser aumentados, tem que haver um plus para qualquer desses orçamentos. Ou serão três ministérios com orçamentos muito fracos que se juntaram e tornaram um grande ministério fraco financeiramente. Portanto, essa é a minha preocupação. Claro que penso, senão não seria possível, e eu não estou dentro do governo para saber, que o governo provavelmente já tenha pensado nisso, provavelmente, não de certeza que pensou nisso, e que haverá, em melhores momentos, um aporte suplementar no orçamento para que eles possam conviver, porque o nosso turismo não está desenvolvido o suficiente. Eu até às vezes dizia, eu gostava de ter o turismo com os transportes, tem mais sentido. Sabe porquê? Porque não há turismo sem transportes. O carro alugado, o avião que chega, o comboio que leva, o autocarro, e o processo de transportes tem um orçamento muito maior por causa da dimensão do próprio país, não é? Assim é, o número de aeroportos, o número de tudo. Então, eu acho que ficaria bem o Ministério de Transportes e de Turismo juntos, porque é um bocado como nós temos o Ministério da Família e o Ministério dos Assuntos Sociais ligados. Há ministérios que, na sua fusão, não só pela lógica, pela capacidade que temos de verificar que há esta conotação, esta direção. Portanto, eu sou a favor, efetivamente, no caso da França, eles têm o Ministério da Cultura e Comunicação. Está a ver? Isso é inteligente, porque a comunicação é supostamente ligada à questão cultural. Um país que comunica a partir da questão cultural, acho que tem mais efeito do que ao contrário. Qual é a sua reflexão sobre o seu trabalho produzido durante 20 anos em Bruxelas e em Joanesburgo? Eu desenvolvi um projeto sobre Cuito Carnaval durante 20 anos. Eu sou artista há 40 anos, mas há 20 anos, durante 20 anos, e provavelmente já foi há muito tempo, há 26 anos atrás, a Unesco, o Presidente da República José Eduardo, o Presidente de Portugal Jorge Sampaio, Desmond Tutu, o Presidente da União Europeia, todas essas instituições participaram em que eu levei artistas cubanos, sul-africanos ao Cuito Carnaval. Eu fiz um filme de arte e depois um documentário, editamos um livro, terei o prazer em dar ainda hoje, sobre justamente em 4 línguas, sobre o Cuito Carnaval. Eu considero, por exemplo, o Cuito Carnaval, esses 20 anos específicos que eu trabalhei, como uma meta muito importante na história da humanidade. Trata-se aqui do fim da última lei soberanista, que era o Apartheid, e que os angolanos foram fundamentais para que isso tivesse acontecido. Se as pessoas estão com dúvidas, tentem ver o discurso de independência do Dr. António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, e todos os factos. E a questão é, a Namíbia está ou não independente? Está. A África do Sul, o Zimbábue. Portanto, sabem como a história é importante aí. Agora, eu tive em conferências internacionais, quando cheguei à Europa em 88, onde falavam do Apartheid, do fim do Apartheid, se adivinhava o fim do Apartheid, depois quando o Apartheid acabou, a palavra Angola não era citada. Isso é criminoso, chama-se isso crime. Porquê? Porque acha que a Organização Mundial do Comércio, acha que Angola tem peso, acha que nós somos suficientemente autónomos e soberanos, não nos deixam. Imagine se quisesse explorar o ouro a sério e dizer assim, vamos explorar o ouro para que o Kwanza seja baseado no ouro, como eram as moedas antigamente, não é? A Europa, o primeiro ato de corrupção da moeda europeia, das primeiras moedas da Europa, porque ela era baseada no ouro que era roubado nas Américas e em África, não é? Portanto, isto que é um ato de corrupção a sério, um ato corruptivo, e as bolsas e todas essas coisas. Mas se nós quiséssemos explorar o ouro ao ponto de se tocarmos o ouro para sustentar a nossa moeda, o Kwanza seria rapidamente uma moeda austral.
Acha que o mundo nos deixa fazer isso? Não deixa, ou deixa. Qualquer ação. No nosso país estamos a fazer cultura, o mundo não nos deixa fazer. As embaixadas potentes intervêm, a Alemanha, a França. Mas esse é o grande problema, dos sistemas. Os sistemas, aí chama-se sistemas, porque é que não se chama terrorismo? Terrorismo de Estado. Os Estados estão a fazer terrorismo. Acha que a morte do Gaddafi, do presidente Gaddafi, é justa? Em nome de uma democracia. Veja a democracia. Veja o que é que aconteceu com o Mubarak. O Mubarak foi preso porque era acusado de tudo, depois liberto. E o homem que ganhou as eleições a seguir, como era mais radicalmente muçulmano e tal, morreu, não é? Foi morto. Então foi preso e morto. Onde é que está a democracia? Então onde é que está o Iraque? Então, portanto, e nós dizemos muito gentilmente os sistemas, mas quando é connosco? É pobreza, somos incompetentes. Quando é o africano é incompetente, é pobreza, é ditador. Mas sabe quais são os países que mais matam no mundo? São os países ditos democratas. Faça o cálculo, nos últimos 20 anos, as guerras todas dos países árabes. Quem é que faz as bombas, quem as vende e quem ganha dinheiro com isso? A CNN noticiou uma vez, rápido, 6 trilhões os americanos gastaram no Afeganistão e companhia. Ou seja, nós temos que ser suficientemente honestos, porque aí, e é aí que eu penso que é um problema já de demência. E nós temos aqui no nosso país alguns personagens que se querem fazer esquecer dos tempos que eles foram maus, prenderam e mataram pessoas, e que agora se arrogam de ser os grandes amigos dos americanos, dos portugueses, não é? Quando era eles que incentivavam, quando eu era miúdo e andava muito à quebela, a ser anti-português, a ser anti-americano, e que hoje vêm para a frente como se fossem alguns intelectuais que a história um dia ainda há de julgar. Fernando, ainda nessa cena de pensamento, ao debruçar-se sobre a mostra de 5 vídeos acerca da guerra do Gueto Carnaval, Fernando Alvim disse que a memória não deve ser omitida. Claro que não, mas veja o que está a acontecer. Acha normal acabar uma trienal, não haver uma entrevista de nenhum órgão de informação, porque era do tempo que eles eram marxistas, que queriam ensinar as pessoas a ser marxistas-leninistas, que andavam eles todos com as barbas grandes, não é? Uma espécie de carnaval marxista-leninista. Agora andam todos a dizer que são democratas. Essas pessoas, a história o julgará, tarde ou cedo, porque não é normal termos pessoas, e depois uma espécie, sabe, aqui também se quer fomentar uma espécie de pseudo-racismo. Sabe porquê? Não. Sabe quem são os mais anti-colores de pele clara? Quem se fala? São os estrangeiros. Sabe quem é que é mais anti-branco em Angola? São os franceses, são os alemães, que me dizem na minha cara: tu não és legítimo porque és branco. Bom, eles não percebem muito de cor, porque são mais ou menos daltónicos. Sabe porquê? Porque se eu fosse branco e o negro, aquilo que se diz é negro, que se fosse preta, o mulato tinha que ser cinzento. Porque do ponto de vista, eu sou artista, eu sou pintor. Se há uma coisa que eu conheço cientificamente é a cor. Sem luz não há cor, e só há 7 cores. Olhem para o arco-íris, há 4 na impressão, né? O cian, o yellow, o magenta e o black. Mas se misturar aqui branco com preto, dá cinzento, não dá castanho. Como é que o mulato é castanho? É porque o preto não é preto e o branco não é branco. E é isso que eu acho terrível. É que ao mesmo tempo que eu mudo, eu dei uma entrevista uma vez no Porto Canal, que já não me convida mais, para explicar que havia, quando se ouve o presidente Sarkozy dizer, no discurso de Dakar, que saiu um livro a criticar isso, de intelectuais africanos, que a África, se portar bem, vai entrar na história. Quer dizer, é uma pessoa muito inculta que diz isso. Depois tem a senhora Merkel que diz que é contra os países multiculturais. O senhor Berlusconi que diz que os brancos são superiores. O senhor Macron que vem à África e que diz o problema da África é civilizacional, as mulheres têm 7 filhos. Então a minha mãe tem que ir presa, porque a minha mãe teve 7 filhos. Enfim, tudo isto se põe junto, depois admirem-se que a extrema-direita suba nas Europas e que o número de mortes por racismo na Europa aumente. E então isto também tem que ser denunciado. E onde é que estão os tais ativistas que passam a vida, a sua visão, a refletir sobre as novas sociedades, que são financiados por estruturas que matam. Os países que mais matam, que fabricam as bombas nucleares, as bombas atómicas, as bombas biológicas, que é um bom tempo para falar disso, e bacteriológicas, não são os africanos. Nós em Angola nem fábrica de cápsula de bala fazemos. Como é que podemos ser os mais violentos? E mais, sobre o dinheiro, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Qual é o fluxo financeiro mundial que passa por África? Do dinheiro todo que existe no planeta Terra. Há uns que dizem 2,3%.
Eu acho que ainda é muito menos. Agora, dividida por 55, 56 Estados, o que é que acontece? A nossa corrupção só nos faz mal a nós, é verdade, tem que ser acabada. Mas a nossa corrupção não tem o impacto que tem, por exemplo, de um homem em Wall Street que toma uma decisão que nos lixa a vida para os próximos anos. Da mesma maneira que entregar aos franceses o Palácio de Ferro é um problema de lesa-pátria, é também um problema de lesa-pátria quando temos angolanos que vão para o mundo pedir às instituições mundiais e aos países para fazerem sanções comerciais e financeiras e económicas contra Angola. Sabe porquê? Porquê é que sofre com isso? Não é o governo, não são as pessoas que têm capital suficiente, é a maioria dos angolanos. Então como é que um angolano, só porque diz que é ativista, vai ao mundo dizer, pá, não façam mais acordos comerciais com Angola, se vão emprestar esse dinheiro, não emprestem mais, porque aquilo não é democrático, é uma ditadura. Mas quem é que sofre com isso? Então, tudo isto tem que ser debatido. E a imprensa, se está realmente numa nova vaga, tem que fazer esse trabalho, tem que fazer o trabalho de ouvir as pessoas, que têm um ponto de vista, senão não há democracia. Se a democracia é alinhar-se só, desculpa, eu até acho que democracia é uma palavra que está ultrapassada, eu sou pós-democrata, porque a democracia, eu desejo, e eu acho que seria necessário para o mundo inteiro, um sistema menos hipócrita, menos cínico e menos violento que a democracia. Fernando, sendo comissário cultural e conceptor da Trienal de Luanda, né? Quero que nos falas um bocadinho em relação a isso, a questão da Trienal de Luanda. A Trienal de Luanda produziu coisas incríveis. Na primeira Trienal restauramos 7 espaços na cidade que voltamos a entregar aos donos. Coisa única, normalmente as pessoas ficam com as coisas, nós voltamos a entregar. Na segunda Trienal restauramos a Chá de Cachimbo, fomos expulsos a pontapé quase, insultados. Eu tenho os documentos todos, tudo o que eu digo eu tenho documentos. E que posso prová-los em tribunal se for necessário. E que também acho muito estranho, não é? Então houve aqui uma perseguição muito violenta em relação à Trienal, em relação à Fundação Síndica do Congo também, mas sobretudo à Trienal. E depois há aqui uma coisa, há um desrespeito pela Fundação. Nós temos que perceber o que é uma fundação. É quando um Estado atribui o privilégio a um cidadão de criar uma instituição, neste caso uma fundação, que se comprometa a fazer uma ação em prol da sociedade, sem fins lucrativos, não é? Portanto, é uma instituição criada pelo Estado, que depende do Ministério da Justiça, não é da Cultura. Então, se há alguma coisa contra a Fundação Síndica do Congo, primeiro tem que ser analisada. Ora, nós temos os papéis do Ministério da Cultura, das instituições que verificam como funcionou a Fundação, enquanto eu fui o vice-presidente, não é? E até nos damos parabéns. E até diziam que devíamos servir de exemplo. Eu dou um exemplo muito simples. 3.000 eventos em 2 anos, com um orçamento de 700 e quase 60 milhões de kwanzas, repartidos entre Fundação, olha como é que eu sei de cor, né? Fundação Síndica do Congo, 330 milhões, Unitel, quase 200 milhões, Banco Atlântico, 180 milhões, Fernando Alvim, 40 milhões. Ou seja, eu tive do meu próprio bolso para fazer a Fundação e para fazer a Trienal. Ora, a Trienal, a Fundação é consequência da Trienal. A Trienal já existia antes da Fundação. Porque as pessoas também aqui acham, muitas vezes, algumas pessoas, que o facto de estar com pessoas que têm capital, que nós, que às vezes me chamavam testa de ferro, engraçado, já viu em algum dossiê ou não? Não acontece, não é? É isso, e isso não é meritório. Ou seja, na altura que temos que dizer que tem que haver mérito, que as pessoas que se portaram bem, as pessoas que são na sociedade, aqui parece que há medo, porque o exemplo pode ser muito elevado e pode criar outro tipo de problemas. Mas, voltando, tem que ser com essas ligações, voltando à questão da Trienal, nunca houve no mundo, e eu posso dizer porque tenho conhecimento suficiente, é que quando fizemos a primeira Trienal, e é assim que ela é premiada e que se faz o primeiro pavilhão africano, sabe porque é que há o primeiro pavilhão angolano? Eu obriguei o presidente da Bienal a assumir isso sobre o primeiro pavilhão angolano. Tem uma ata, porque exigiu uma reunião com uma ata para que Angola tenha um pavilhão lá. Quando Angola foi ao primeiro pavilhão angolano, nem fui convidado, nem me telefonaram, nem comunicaram comigo. Nos livros que eu estou a fazer, que são 14 livros, depois estes documentos vão sair todos, e as pessoas que tiverem que ter vergonha, que tenham vergonha. Mas a Trienal de Luanda é, sem sombra de dúvidas, um movimento, e é por isso que me convidaram.
a ideia principal é minha, mas ninguém aqui consegue fazer nada sozinho, isto é uma ilusão. Por exemplo, o Gaddafi telefonou à Trienal dizendo que, como a maioria dos ambulantes compravam o disco deles e nem todos tinham a possibilidade de ir à Casa 70, por exemplo, de pagar, que ele não queria saber do orçamento, não é? Que era aquele que foi estabelecido desde o início para toda a gente, da Trienal, e que foi fazer um concerto porque sabia que o público tinha acesso gratuitamente. Desde 2017 que se realizou a Trienal de Luanda, de lá para cá nunca mais se realizou nada. Porquê? Porque essa paragem? Mas está a ver, é isso que eu estou a dizer. E eu tinha soluções durante o Covid. Eu tenho soluções, eu tenho milhares. Se olhar para aquelas caixas todas que estão ali, se olhar para aqueles papéis todos, eu tenho 37 mil files, de uma média de 300 páginas cada um, em 40 anos de vida. Eu tenho isto tudo digitalizado. Se pegar aquelas gavetas todas, eu em vídeo tenho mais de 7 mil horas de vídeo sobre o trabalho que tenho feito ao longo dos anos. Só na Trienal de Luanda eu tenho 3.500 horas de vídeo. Fizemos mais de 560 concertos. As pessoas iam matar de estar doente. Sim, esperamos que ele ficasse melhor. Se reparar, e nós temos em áudio das gravações de maior nível. Pagamos toda a gente foi remunerada. Agora diga-me assim, a fundação era eu, a Marita e a Cláudia na administração. E em produção e logística tinha 3 outros personagens. Se formos a ver, quem é que enriqueceu? Um foi vendedor de rua e era, portanto, condutor de táxi, o famoso canongueiro. Hoje está formado em filosofia, não em psicologia, na Lusíada, tem casa, 4 quartos, casa própria. E assim de seguida, criei uma empresa para eles. Quando trabalhei com arquitetos, criei a empresa de arquitetura para os arquitetos, criei a empresa de produção para os produtores. Tudo. Sem retorno para mim, zero. Eu, a Cláudia e a Marita não acumulamos capital, cofinanciamos a fundação. Este é um exemplo que essas pessoas que são nossos secretários têm medo. E se isso chega aos ouvidos das instituições mundiais, que é isso que eles têm medo, quem ganha os prémios não é aquela menina porque anda a dizer que a Terra, planeta, ela vive na Suécia, ela sabe bem, ecologia, ganha um prémio. Ai, coitadinha, anda a dizer aos políticos que estamos mal, a ecologia, como se ninguém soubesse que esses problemas existem. Porque está aqui uma impostura, eu chamo mesmo a palavra impostura, aplica-se muito bem, mas isto tudo vai voltar a sair. Mas eu tenho o direito, pela lei, de criar um processo a todas essas instituições em relação àquilo que se passou no Paço de Ferro. Então essa é uma declaração que o Fernando faz das atividades da Trienal do Luanda, é uma declaração? Sim, é uma declaração porque a própria Trienal, como é que só uma ministra ao poder, a anterior, agora tenho outra ministra, não contacta ninguém da Trienal, nem da Fundação, mas que brincadeira é essa? Se há um Parlamento, eu posso escrever ao Parlamento, eu posso escrever aos parlamentares, eu posso levar essas pessoas a tribunal, porque é um erro crasso, que seja os franceses, a cooperação francesa, que seja essas instituições todas, que seja o próprio Ministério da Cultura, porque é inadmissível, é uma falta de educação antes de tudo, porque nós não somos animais, nós somos pessoas devotas, mas essas pessoas fizeram isso, e depois eu falarei da Fundação numa outra oportunidade, porque estamos em processo. Kwawe
ele que é o turno no Jutata. Tata kisu ela Muzangala utaku shosho Awe mungongwe Ngwami maka Ngwami dingi ngwami maka Ngwami maka Ngwami dingi ngwami maka Konda pajiala Konda lelo pajiala Konda pajiala Konda lelo pajiala Ngendu bokona mushikola Ngendi sota sabu Ngendu bokona mushikola Ngendi sota sabu Kene ya minga di kunu Kene ya minga di kunu